Inscrevam-se no Submente. Forte abraço. Uma característica constante da sociedade brasileira é assim, o desprezo e o ódio pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, um amor aos títulos, honrarias, cargos, sinais de prestígio, etc, etc. Isso é uma coisa que já foi assinalada inúmeras vezes, por exemplo, na obra de Machado de Assis, sobretudo na Teoria do Medalhão, em inúmeros personagens que aparecem, e na obra de Lima Barreto e muitos outros. No Graciliano Ramos, Caetés, você vê isso aí. Ou seja, a documentação a respeito na literatura brasileira é muito grande. Mas eu acho que nas últimas décadas a coisa evoluiu, vamos dizer, para um efetivo ódio, um ódio implacável a qualquer sinal de superioridade intelectual. Isso aí já se tornou claro no caso do Mário Ferreira e mais ainda no meu. É evidente que pessoas que têm essa dupla emoção, por um lado tem a indolência intelectual e por outro lado tem um culto, né, das honrarias e cargos, vai agir sempre de maneira coerente com essas duas coisas, ora enfatizando um dos extremos, ora enfatizando o outro. No caso da eleição do Lula, por exemplo, eu já assinalei que muita gente votou no Lula precisamente porque era um incapaz e porque a presença dele num alto posto não suscitava inveja de tipo intelectual. Podia suscitar inveja financeira, social, mas inveja intelectual de maneira alguma. E esse mesmo pessoal havia votado no Fernando Henrique pela mesmíssima razão. Por quê? Alguém no Brasil votou no Fernando Henrique por haver lido os livros dele e admirado os seus conhecimentos, aprendido alguma coisa? Não. O número de leitores do Fernando Henrique sempre foi ínfimo. O pessoal só lê Fernando Henrique quando é obrigado a isso na Faculdade de Filosofia da USP, em mais lugar nenhum. Ninguém lê o Fernando Henrique. É horrível ler o Fernando Henrique, né? Então, votaram no Fernando Henrique não por ser um homem de cultura, mas por ser um símbolo do professor, do homem de prestígio, etc, etc. Isso é a mesmíssima coisa que votar no Lula. De maneira que não é que eles fizeram uma coisa e depois tentaram a oposta. Não, é a mesma coisa nos dois casos. Ainda é, vamos dizer, essa mesma superficialidade, esse mesmo, vamos dizer, é um complexo de inferioridade monstruoso, como nunca se viu em parte alguma do mundo. E é óbvio que enquanto isso continuar dominando a atmosfera das nossas classes superiores, isso é, vamos dizer, da classe média alta para cima, nenhum problema nesse país terá solução. Porque é tudo fingimento, é tudo teatro. Você não discute seriamente nenhum problema. Você vê isso, sobretudo, no tom com que as pessoas falam. Quando você vê, por exemplo, o tom da oratória de um presidente americano, de um presidente brasileiro ou de um senador brasileiro, é uma diferença abissal. Você vê as gravações do Ronald Reagan e outros, é uma pessoa comum falando para os outros, inclusive fazendo piada, etc. No Brasil tem que ter uma solenidade, um formalismo que lembra muito assim, oratória forense, entendeu? Coisa ainda do famoso país dos bacharéis. Eu acho que esse é o problema principal, porque evidentemente que tudo que o ser humano faz, ele faz primeiro em pensamento e depois no mundo. Quer dizer que se na esfera do pensamento a coisa já está travada a esse ponto, claro que todas as ações serão fadadas ao fracasso, né? Eu vi uma amostra gravíssima disso nesta campanha contra as duas exposições do Santander e do MAM. Em nenhum dos dois casos você tinha uma propaganda ostensiva da pedofilia que justificasse uma ação judicial. Não havia. Havia, vamos dizer, uma insinuação sutil que está mais na esfera da progressiva dessensibilização. Quer dizer, você quer acostumar o pessoal com alguma coisa, você vai dessensibilizando até o ponto que eles não se chocam mais com aquilo. Isso foi usado já muitas vezes, né? O movimento gaysista usou e abusou disso, feminista também, o próprio pessoal comunista também fez a mesma coisa. O Antônio Gramsci inteirinho é isso aí, dessensibilizando. Só que se você toma a dessensibilização como se ela fosse já um crime consumado, você está pondo o carro dentro dos bois e a prova do crime simplesmente não existe e você vai ser feito de palhaço. E hoje mesmo eu estava lendo que aquele pessoal da Paula Lavigne vai processar os políticos que os acusaram de propaganda da pedofilia. Vai processar e vai ganhar, né? Então,
por que acontece isso? Porque toda esta direita, entre aspas, que está se formando no Brasil, ela não tem sequer a ideia de que qualquer facção política tem de ter um círculo de intelectuais altamente preparado para examinar periodicamente, na esquerda semanalmente, a conjuntura e avaliar os cenários possíveis. Isso é o que se chama nas Forças Armadas um Estado-Maior. O Estado-Maior não toma decisão, só analisa a situação e propõe o que eles chamam de cenários, quer dizer, desenvolvimentos possíveis da situação. O pessoal da direita, dito liberal e conservador, não é que eles não têm isso, eles não têm ideia de que isso é preciso. Não tem a menor ideia. Então pergunto eu, que direito tem essa gente de querer interferir na política desse jeito? Não tem direito nenhum. Então eles se colocam numa posição moralmente inferior, mesmo quando, vamos dizer, o outro está cometendo, já está beirando o crime ou cometendo o crime. É isso. Então isso quer dizer que a única coisa que a direita, suposta direita, estava habilitada a combater era mesmo a tal da corrupção, porque esse é um crime consumado, tipificado, e você pode recorrer contra isso na justiça. Qualquer coisa mais sutil do que um roubo monstruoso, eles não conseguem pegar. Então, esta é uma situação absolutamente calamitosa. Agora, pensa um pouquinho. Uma facção que, em vez de ouvir os meus conselhos, prefere seguir as palavras de ordem de um Kim Catacoquinho, aonde vai parar, gente? Isto é palhaçada, isso já passou do... Eu já fico consternado, falo, o que é isto? Nós estamos lidando com pessoas muito mais loucas do que eu mesmo imaginava que fossem. Tá certo? E se você perguntar, toda a direita nacional, tem alguém, vamos dizer, que esteja consciente disso, da necessidade disso? Eu digo, ninguém. O pessoal fala, são os militares, o Bolsonaro, etc, etc. Ora, eu tenho toda simpatia pelo Bolsonaro, mas há meses eu estou esperando que esse homem venha aqui para me pedir algum conselho, e não vem. Quer dizer, ele acha que sabe? Pois eu te digo, ele não sabe. Ele não sabe o que fazer. Nenhuma cabeça humana sozinha, a não ser que estude a coisa durante 50 anos, pode se orientar numa situação complexa como o quadro internacional de hoje. Veja, em 2003 eu tentei formar um grupo de 12 estudiosos para tentar diagnosticar e descrever a situação, não no mundo, mas na América Latina. Um empresário lá nos deu um dinheiro para trazer as pessoas, reunidos no Paraná. Eu chamei de Grupo de Estudos Ibn Khaldun, em homenagem ao famoso historiador tunisino, que foi, acho que, o primeiro historiador no mundo a conseguir juntar todos os fatores históricos numa síntese. Conseguimos nos reunir 3 vezes, daí acabou o dinheiro. Isso em 2003. Em 2003 nós já estávamos atrasados em, no mínimo, 13 anos, porque o Foro de São Paulo datava de 1990. Já passaram mais 14 anos e até hoje ninguém se tocou disto. O pessoal quer fazer propaganda, vamos propagar doutrinas liberais, vamos processar não sei o quê, vamos eleger Bolsonaro, vamos fazer intervenção militar. Agora, o óbvio que é o seguinte, nós temos que ter pessoal qualificado que diagnostique, descreva a situação e ofereça os cenários possíveis. Ou seja, tem que ter um Estado maior. Até hoje o pessoal não sabe disso. Então, uma corrente política assim constituída, ela se compõe exclusivamente, tá certo, de vaidade, oportunismo, pressa, estupidez, tá certo? E não tem mérito nenhum. A esquerda tem muito mais mérito que essa gente. A esquerda se dedicou. Veja, essas análises de conjuntura na esquerda são semanais. E onde que elas são feitas? Em todos os escalões. O Partido Comunista era desde o Comitê Central até o último grupinho de militantes. Todo mundo sentava para fazer análise de conjuntura uma vez por semana. Ou seja, tem uma tradição de diagnosticar a situação e de mapear o terreno onde você vai, onde pretende agir. Se você não quer fazer nem isto, você quer apenas se candidatar a não sei o quê, ou meter alguém na cadeia, tá? Simplesmente você não merece, você não está à altura do seu adversário. Você não tem sequer o mérito de trabalhar como ele trabalha. Tá certo?